Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra lá no livro de Lucas, capítulo 19. Aleluia. Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Como nós estamos trabalhando, irmãos, no trilho, as mensagens do trilho, do crescimento, vai ser relacionado com o lar de paz. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite que vai falar fortemente ao teu coração a respeito de um homem, um personagem da Bíblia que convidou Jesus para entrar na sua casa. E a forma como Deus transformou a vida dele, trazendo na vida dele a promessa. Diante de todos aqueles que murmuraram e falaram de Jesus quando ele falou que ia entrar na casa deste homem. Jesus e Zaqueu. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que nós aprendemos com esta mensagem? E o que nós vamos usar esta mensagem para colocar em prática nas nossas vidas, nas casas que vai ser feito o lar de paz? Irmã, como que vai funcionar? A gente ainda não sabe. Só que o que eu sei é que nós temos que orar para que o Senhor coloque na nossa vida as casas que Ele quer entrar. Que o Senhor nos mostre claramente a casa que Ele quer entrar e que Ele quer fazer uma transformação. Que seja como aconteceu com Zaqueu. Que quando você estiver em algum lugar, quando você estiver conversando com o pessoal do núcleo e eles falar de alguém, falar de alguma família, aquela lâmpada vermelha acenda na tua cabeça. E aí você vai entender o Espírito de Deus falando: é nesta casa que eu quero entrar. Não é simplesmente pegar qualquer casa, qualquer pessoa e fazer de qualquer jeito. Não! Tem que haver um diferencial naquela casa. Você tem que ver naquela casa que quer receber o lar de paz algo diferente. Eles têm que fazer algo diferente para chamar nossa atenção, para que nós possamos entender que é ali que vai começar uma grande obra, que vai começar algo novo. Olha que interessante, Jesus entrou em Jericó. Ele estava vindo de uma caminhada de milagres. Ele estava vindo de uma caminhada de milagres e de pessoas seguindo ele. Então, de repente, Jesus entra em Jericó e estava atravessando a cidade. Aí a Bíblia diz assim: morava ali um homem rico. Por que será que a primeira coisa que Lucas fala é que ele era rico, antes de mencionar quem ele era e o que ele fazia?
Porque dá a entender que quando a gente fala de alguém rico, que quando a gente fala de alguém próspero, que aquela pessoa não precisa de mais nada. Que ela tem tudo que ela precisa. Que quando ela tem riqueza, ela tem comida em abundância. O que ela deseja comprar, ela compra. O que a sua família deseja, ela coloca. Que quando a gente fala de alguém rico, a gente fala de alguém que não necessita de nada. Mas nós esquecemos que quando a pessoa ela é rica financeiramente, mas ela não tem o mais importante, que é a presença de Jesus, lhe falta tudo. E a Bíblia faz questão de dizer que morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos moradores, dos cobradores de impostos. Fala que ele era rico e fala quem ele era. E fala quem ele era. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. E esta multidão aqui, que eu consigo ver espiritualmente, que aperta Zaqueu, é os seus conflitos internos. É os seus conflitos no coração. É as suas lutas diárias e os seus leão e os seus ursos que ele tem que vencer todo dia, que aperta Zaqueu. E faz com que muitas vezes ele não consiga ver Jesus. Talvez a casa que nós vamos entrar é essa casa. Talvez seja uma casa rica, que tenha dinheiro, que tenha tudo em abundância. Mas talvez a sua vida, os seus afazeres, talvez aos seus filhos, os seus familiares, aqueles que estão à sua volta, as suas empresas, talvez oprime tanto esta pessoa que ela não consegue ver Jesus. Ela quer ver, mas ela não consegue. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura, a multidão o apertava. Tem muitas casas, irmãos, que estão cercadas por multidões de problemas, por multidões de angústia, de sofrimento, e que está impedindo de ver Jesus. Está impedindo de ver Jesus. Mas você, sabe quem você é? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: sabe quem que você é? Você é a figueira brava que Zaqueu subiu. Você é a figueira. Você é a ponte que Zaqueu precisava para enxergar Jesus. Você é a pessoa escolhida como a figueira para que as pessoas, para que a casa que vai ser feito o lar de paz, elas possam ver verdadeiramente Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha que interessante. Então correu diante da multidão, subiu na figueira para ver quem? Para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, sabe quem? Você é o caminho. Nós, cada um de nós, é o caminho para levar Jesus até alguém. Para levar Jesus, para chamar a atenção de Jesus para aquela casa, para aquela família. O que acontece? Ele subiu na figueira para conseguir ver Jesus. Quando ele estava em cima da figueira, Jesus já enxerga ele. Jesus já vê com clareza. Por quê? Porque Jesus está ali. Você é o intermediário entre Jesus e esta pessoa. Você é quem está sendo levantado para orar naquela casa, para chamar a atenção de Jesus para aquela família, para aquela pessoa que precisa de paz. Glória a Deus. Para que seja restituído naquele lar aquilo que um dia foi promessa. Olha que interessante. Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Por que será que Jesus disse isso? Eu preciso ficar na tua casa, Zaqueu. Porque antes
Zaqueu subir na figueira, ele enfrentou a multidão e quebrou as barreiras para chegar e enxergar Jesus. Glória a Deus. Jesus olhou para dentro de Zaqueu. Jesus olhou para o mais íntimo dele e ele disse: eu tenho que entrar naquela casa ali. É isso que vai acontecer. Nós vamos sentir no nosso coração: eu preciso entrar naquela casa ali. Um dia a gente fez uma campanha da Arca da Aliança. Quem lembra? Era 3 meses, né? E era uma vez por mês a gente fazia. E estava indo uma menina na minha célula que estava com câncer. E a gente estava fazendo o trabalho de Obed-Edom na casa dela. Um dia Jesus disse: eu preciso ir naquela casa. Eu preciso entrar naquela casa. E no 3º mês, ela descobriu, acho que no 2º mês da campanha. E no 3º mês, a gente foi fazer na casa dela. Um dia antes da cirurgia. E o grau era alto. Ela testemunhou aqui na igreja até. E na 3ª vez que a gente fez a campanha na casa dela, a gente orou. A gente clamou a Jesus. E ela foi no outro dia fazer o exame. E o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. Aleluia. Você não tem nada. Glória a Deus. Irmão, isso é para glorificar nós homens? Não. É para glorificar Jesus. Porque um dia ele disse: eu preciso entrar naquela casa. Porque eu preciso fazer um milagre na vida daquela mulher. Eu preciso fazer um milagre. É isso que nós vamos sentir. E eu alegro o meu coração por ter esse entendimento de saber que Jesus escolhe não pessoas, mas propósitos para se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Aleluia. A primeira coisa que Jesus fez na casa de Zaqueu, a alegria entrou. Diz que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa com muita alegria. Primeira coisa, Jesus entrando, Jesus deu uma palavra: eu vou entrar na tua casa. A alegria já foi na frente, já invadiu a casa de Zaqueu. O ambiente já era outro, o ambiente já tinha sido mudado. O ambiente que era oprimido, que a multidão, que os problemas oprimiam, a alegria entrou. A alegria entrou. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Aí as forças contrárias vão se levantar. Vão dizer: o que tu quer com um ar de paz na tua casa? O que tu quer com essas pessoas dentro da tua casa? E este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Como que eles vão entrar na tua casa? Tu nem crente é, tu vai até em outra igreja, tu é idólatra, tu é não sei o quê. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Aleluia. Vai se levantar aqueles que vão questionar, aqueles que vão questionar você, que vão questionar a casa que você está indo. Não dê ouvidos. Escute. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A atitude de Zaqueu de receber Jesus com alegria na casa dele já mudou tudo. E a primeira coisa, Jesus não tinha falado nada. Jesus estava entrando para se hospedar na casa de Zaqueu. Ele estava entrando dentro da casa de Zaqueu. Ele não tinha falado nada. E Zaqueu já começou a renunciar a algumas coisas. O simples fato de você entrar na casa dessa pessoa, você vai ver como já vai haver renúncia. Você vai ver como as coisas já vão começar a mudar. E aquilo que aos olhos dos homens envergonhava aquela família, já vai começar a ser renúncia. Glória a Deus, aleluia. Porque ele vai entender o propósito. Glória a Deus. Ele vai entender o propósito. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou nada. Jesus não falou nada. Ele, por si só, ele já fala assim: escuta, Senhor,
eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu vou dar metade, eu não preciso de tudo isso. Eu vou dividir. E mais, porque ele ouviu a murmuração lá fora, falando de quem ele era. Ele disse, se eu roubei alguém, ele não disse que ele roubou. Ele não disse que ele roubou. Porque às vezes, irmãos, é isso que acontece. As pessoas querem colocar pecado em você. Elas querem imputar o teu pecado. Elas querem dizer o que é pecado na tua vida. Elas querem te acusar. Ele diz assim, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, então. Não vai me custar. Isso é renúncia. Isso é entender que nós precisamos deixar para trás a velha criatura. Nós precisamos deixar para trás aquilo que nos acusa, aquilo que nos impede de que Jesus esteja na nossa casa. Jesus diz assim, então disse Jesus, hoje a salvação entrou nessa casa. Ele disse, ele tem tudo, ele é rico, ele não precisa de nada, mas ele não tinha salvação. Ele não tinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele disse, hoje houve salvação nessa casa, pois este homem é descendente de Abraão. E olha que interessante, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia que eu marquei. Lá em Gênesis 13, 14 diz assim, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os teus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu te darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores salgadas de Manrá, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Você viu só? Você viu de quem que Zaqueu era descendente? De quem que era a promessa? Ele diz o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Abraão era quem? Um homem de promessa. Ele disse, os teus descendentes dessa terra não poderão contar. Isso lá no Antigo Testamento. A gente está aqui no Novo Testamento. Lucas falando. Olha o poder de Deus, irmão. Nas nossas vidas, nas nossas descendências. Ele disse, esse também é descendente de Abraão. E a promessa não pode morrer na vida daquele que é escolhido, na vida daquele que é separado. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje entrou salvação nessa casa. E ele diz mais, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aos olhos humanos, Zaqueu já estava perdido. Aos olhos do humano, ele era um cobrador de impostos, um publicano, um ladrão. Mas aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, não. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Irmão, a salvação já entrou na tua casa? A salvação já entrou? Então leve a salvação para outros lares que precisam de paz. Tem muita casa que tem tudo, mas não tem a salvação. Tem muita casa que tem em abundância, mas não tem a salvação. Jesus disse, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. Sabe o que Jesus disse nessa noite? Irmãos, depressa, porque me convém fazer esta obra em cada lar que abrir as portas. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Se coloque glorificando, se você entendeu esta